Shalom, shalom, amados. Vamos continuar com o nosso estudo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, participa conosco, Pai, porque só o teu Espírito pode revelar a tua palavra. E o que nós queremos, Pai, não é apenas palavras vazias, ensinos, Pai, que vão acumular aí na nossa mente. Nós queremos receber, Pai, informações do teu Espírito, revelação para mudar o nosso interior, porque quando o Senhor revela, automaticamente a nossa alma vai sendo santificada, vai sendo mudada. E nós queremos, Pai, correr essa corrida e acertar o alvo, alcançar o alvo, Pai, que é o Senhor Yeshua. Nós queremos, Pai, amadurecer e chegar na estatura do varão perfeito. Então, Pai, ajuda-nos, porque devemos receber, aprender, mas também ensinar. Então, que o Senhor nos capacite em nome de Yeshua HaMashiach. Irmãos, hoje o tema é a ordem que Yeshua nos deu. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20. Nós vamos ler, né? E entender o que que essa palavra está dizendo. Isso aqui, irmãos, é uma ordem, né? E Yeshua aproximando, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide é uma ordem. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou como em Atos diz, batizando em nome de Yeshua, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa foi a última palavra que Yeshua deu aos seus discípulos. E parece assim que é uma das coisas mais importantes a fazer, porque muitas vezes nós nos preocupamos apenas em correr atrás da nossa mudança, em correr atrás da nossa santificação, buscar, né, o que Deus quer mudar em nós. Mas nós precisamos entender que há uma ordem para nós. Depois que o Senhor já fez, né, essa obra em nossa vida, nós precisamos fazer discípulo de todas as nações. Então, é como se o Senhor estivesse todo o tempo preparando um terreno para essa palavra. Toda palavra, se você lê os evangelhos, você vai ver. É como se ele tivesse caminhando com os apóstolos, os discípulos, né, dele, para que eles vissem como era para fazer e depois fosse multiplicar isso na vida de outras pessoas, porque ele enfatiza, fazei discípulo de todas as nações. Então, nós não podemos negligenciar esse mandamento, ou de fazer de qualquer jeito, ou achar que não, porque eu não tenho, eu não sou mestre, eu não preciso, eu não sou pastor, eu não preciso ensinar. Nós precisamos entender que até os evangelistas que ganham pessoas, eles também podem ensinar pelo menos os princípios elementares da fé. Então, nós vamos pegar pessoas que estão sem conhecimento e nós vamos caminhar com essa vida. Mas quando a gente fala de ensinar, irmãos, nós não estamos falando de somente transmitir um estudo. Muitas vezes é algo que fica assim confuso na mente das pessoas. Elas acham que discipulado ou discipular é marcar um dia da semana na igreja e ali dar os estudos. Não, irmãos. As pessoas aprendem mais com o exemplo. Então, quando eu falo que eu vou discipular, eu vou trazer uma pessoa para perto e ela vai me acompanhar, ela vai olhar para mim e ela vai aprender na prática aquilo que o Senhor deu para mim. Então, mas eu não tenho muito conhecimento. Mas o que Deus te deu, você pode transmitir. E se Deus tem algo maior com a outra pessoa e você não tem um conhecimento tão elevado, o Senhor vai levar essa pessoa para uma outra
outro irmão que vai completar a obra. Porque a palavra, ela fala que um, né, joga semente, outro trabalha a terra ali primeiro, né? Aduba tudo, joga, outro vem, joga uma aguinha, o outro tira aquelas, esqueço o nome, que tem em volta, né? Os matinhos, mas ele tem um nome, as ervas daninhas, você vai retirando, mas quem vai dar o crescimento é o Eterno, né? É Ele que é o Todo-Poderoso, é Ele que tem essa autoridade para dar o crescimento. Então eu posso perguntar para o Senhor, né? Pai, dentro desse processo de amadurecimento, de crescimento dessa vida, qual é a minha parte? Eu sei que eu tenho que fazer, mas qual é a minha parte nesse processo? E o Senhor, ele revela, né? É muito importante nós buscarmos desde cedo a gente saber qual é o nosso chamado. Porque nós, estando dentro do nosso chamado, tudo é mais facilitado. Nós temos uma unção específica. Nós fazemos tudo. Nós podemos ganhar alma, nós podemos ensinar, nós podemos ter o cuidado de um pastor com essa ovelha. Tudo, nós podemos fazer tudo. Mas, quando eu estou dentro daquilo que eu fui chamado, eu vou fazer um trabalho com mais leveza e com mais autoridade. Não devemos buscar é, reconhecimento. Irmãos, eu falo porque eu sou discipuladora há 28 anos. E o lugar mais fácil para você se decepcionar é nesse lugar. Por quê? Porque você investe, você trabalha, você ora, você acorda de madrugada, você ouve essa pessoa, você ajuda de todas as formas, às vezes financeiramente e tudo. E é um lugar que eles vão sair e muitas vezes eles nem vão olhar para trás. Então, nós temos que estar também tão tratado em nós, nós temos que estar tão curados para que saber que a minha parte, por menor que seja, foi feita. Diante do Senhor, eu estou bem porque eu cumpri aquilo que me foi pedido, né? Podemos negligenciar esse mandamento de discipular? Não. Devemos buscar toda diligência para atendê-lo. O Senhor ressuscitado nos deu uma ordem, devemos cumpri-la à risca. Então, não é só ganhar uma vida e jogá-la dentro de uma igreja. Eu preciso, por um tempo, acompanhar, estar junto. E dentro desse discipulado, de estar caminhando com a pessoa e fazendo tudo que precisa ser feito, é lógico que eu vou dar estudo. Eu vou ensinar os princípios elementares da fé para essa pessoa. Mas isso é um componente. O que vai realmente fazer a diferença é ela caminhar comigo e eu estar ali ensinando com o meu exemplo, aquilo que eu já venci, aquilo que eu já conquistei na presença do Senhor para estar transmitindo. O Senhor não nos chamou para juntar só para fazer reunião. As reuniões são importantes. Assim como a cura dos enfermos, os sermões têm o seu lugar e certamente devemos cantar e louvar. Contudo, o fundamental é fazer discípulo. E é o que eu estou já falando desde a hora que nós começamos. O importante é fazer discípulo. Por quê? Vamos supor que eu trabalhe com essa vida um tempo, né, ali fundamentando e ela aprendendo, né, caminhando comigo e vendo como é a vida com Cristo. E de repente ela tem que mudar de cidade, ela tem que mudar de emprego, ela tem que mudar de não sei onde, ela sai de perto de mim. Se eu fundamentei, se eu estruturei de forma correta, ela não vai se perder. Aonde ela for, ela vai continuar crescendo, em nome de Yeshua HaMashiach. É, O que que é um discípulo? Começamos com uma declaração objetiva. Um discípulo é alguém que crê em tudo o que Cristo disse e faz, tudo o que Cristo manda. Voltando aqui, o que que é um discípulo? É alguém que crê em tudo o que Cristo diz e faz tudo o que Cristo manda. Então,
vou ali ensinar a palavra para ele, e aquilo que está escrito ali não tem argumento, é para cumprir. Mas a gente, como os outros, gosta de fazer e cumprir aquilo que compreendemos. Então, nosso papel é ensinar essas leis, esses princípios, para que essa vida fique segura, ela fique fundamentada. É importante entender que no contexto do Novo Testamento não existe alguém que seja convertido e não seja um discípulo. Mas não é o que nós vemos. O que nós vemos hoje é uma pregação rasa. As pessoas às vezes levantam a mão confessando a Cristo, mas se depois você vai perguntar para elas, elas vão dizer claramente que não sabem nada, que não ouviram nada, que ninguém sentou e explicou todo o processo. Então, eu preciso ter esse cuidado, né? Não só com adultos, irmão, mas como criança também. Está olhando, né? Porque senão entra naquela questão assim, já nasce, já vai com os pais para a igreja, vai crescendo ali e fica adulto, mas nunca entendeu o processo dessa aliança com Cristo. E isso precisa estar muito claro. Não dá para construir nenhum entendimento, nenhum conhecimento, nenhuma estrutura na presença do Senhor se não colocou essa pedra, a pedra angular. Saber realmente todo o processo que Cristo fez, descendo, vindo, encarnando, tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, a morte de cruz, é, o que ele fez no inferno, ressuscitar ao terceiro dia até ser elevado aos céus. Esse processo precisa estar muito firmado dentro das pessoas, para que elas não corram nenhum um risco de se desviar, né? Nós temos essa responsabilidade. Então, nós precisamos entender que não é só levar alguém para a igreja. Eu preciso estar junto para que ela possa crescer. E aí entra aquela palavra, né, de Efésios 4, do 11 ao 13, né? Que o nosso trabalho é levar o amadurecimento da igreja, né? Então, é nesse sentido, fazendo discípulo. Convertido, salvo e discípulo são todos os termos que se referem a uma mesma pessoa, sendo que cada termo salienta um aspecto diferente da vida ou experiência dessa pessoa. Salvo, aquele que foi liberto da condenação do pecado, que entendeu e fez um compromisso com o eterno através do sacrifício de Cristo. Convertido é aquele que passou por uma transformação de mente. Discípulo é aquele que é seguidor, submisso, praticante do ensino do mestre. Então, nós precisamos saber que tem esses três passos, né? O salvo é aquele primeiro momento que ele tem o contato, né, com a palavra, e ali ele entende que só Cristo é o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Depois vem a conversão, que muitos passam por libertação, por cura e por todas as provas que o Senhor permite para que a mente seja transformada, para que aquilo que era das práticas anteriores, que era do mundo das trevas, seja retirado de nós. Que no primeiro momento, quando eu recebo a Cristo como Senhor, eu sou tirado do mundo das trevas. Só que depois, com a conversão, com a transformação, a santificação, as trevas, ela vai sendo tirada de dentro de mim, em nome de Yeshua HaMashiach. E depois, quando eu estou estabelecida, eu passo a ser um discípulo, porque eu sigo aquilo que a palavra eh, me orienta. Cada um desses termos tem um significado diferente, mas todos eles são aplicados a uma mesma pessoa. Se não entendermos bem isso, viveremos em confusão. Então, irmãos, eu sou uma defensora sou de estar, até quem já está 20 anos na igreja, a gente vê como que está esse fundamento. A palavra é clara, irmão. Se não tem fundamento, é uma casa construída na areia. Tudo vai ruir. Então, eu vou entender que é na rocha. E quem é a rocha? É Yeshua. Então, eu preciso também ter.
muito claro isso na minha vida para que eu possa ajudar outras pessoas a também ter essa fundação, né? Porque quanto maior o prédio, quanto maior Deus tem o chamado para você, maior o seu chamado, mais profundo tem que ser os princípios. Que essa estrutura desse prédio, esse edifício, tem que ser quanto maior para cima, mais profunda tem que ser o alicerce, para que não venham cair esse alicerce não venha a cair. É comum encontrarmos pessoas que se dizem convertidas, creem sinceramente que são salvas, mas que, contraditoriamente, dizem que o seu alvo é serem submissa a Cristo. O seu desejo é um dia serem consagrados e totalmente entregue ao Senhor. Ora, isso é uma grande confusão, pois como alguém é convertido se não se entregou totalmente e incondicionalmente a Cristo, renunciando a tudo que tem, a própria vida? Então, se ela não entendeu o princípio fundamental, como é que ela vai ser submissa a Cristo? Se ela nem tem uma aliança com Cristo. Então, não sei se é porque eu fui professora há muitos anos, 26 anos, e tenho chamado de mestre também. Quando eu tenho contato com a pessoa, a primeira coisa que eu quero saber é se ela entende o plano de redenção. Se ela sabe qual o propósito da vida dela, que propósito o Senhor tem para trazer ela à vida, né? Porque nós não viemos aqui na Terra só para nascer, crescer e morrer. Nós temos algo para cumprir aqui. Então, muitas vezes a gente conversa com pessoas que já estão desanimadas. Ah, tenho que ir na igreja quarta-feira, quinta-feira, domingo, mas nada muda. Eu sinto um vazio. Por quê? Porque não entendeu ainda esses princípios. Não entendeu qual o propósito para a sua vida. Porque só entendendo isso é que a vida de Deus vai ter liberdade de crescer dentro de você ou de mim. E crescendo, eu vou encontrar o meu propósito. E esse propósito vai me trazer uma satisfação. Eu tô no caminho certo. Eu tô pleno na presença de Deus. Eu quero crescer cada dia mais. Eu quero eh, me converter, irmãos, e essa conversão é até a volta de Cristo. Não pensa que você aceitou a Cristo, você já passou por um discipulado, tá pronto. Não, irmão. Santificação é até a volta de Cristo. É um ato contínuo. E é o Espírito Santo que nos convence. Então, quando ele diz para mim, olha, Neuza, você está errado em tal coisa, e eu vou lá, me arrependo e me conserto, aquele lugar foi santificado, aquela parte de mim foi santificada. Então, nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor, nos colocando na presença dele para que ele possa nos dizer aonde nós precisamos mudar. E isso, irmãos, é buscando humildade, porque quando nós estamos com a base de orgulho, nós não aceitamos correção. Nós não admitimos que estamos errados. Nós não admitimos que precisamos de mudança, né? Muitos falam, não, mas eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Já determinou ali, já mostrou o orgulho. Nós não somos nada na presença do Senhor. E aí nós precisamos cada dia entender que eu preciso colocar o eterno no lugar dele, que é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E eu vivo na dependência dele, da vontade dele. Isso é humildade. Cada vez que eu vou olhando para mim, eu vou vendo as debilidades, eu vou vendo os pecados, eu vou vendo as coisas ruins que ainda estão, as trevas ainda que não foram retiradas de mim. Então, aí eu vou permitindo o Senhor fazendo, e isso eu vou entrando num processo de santificação. E aí eu estou pronta para ajudar outros. Sabemos com tristeza que um espírito da falsa profecia, semelhante ao que havia em Israel nos tempos de Jeremias, tem enganado a muitos. Isso aí, irmãos, não preciso comentar, vocês veem na internet o tempo todo, né? Diz assim, Jeremias 6: naqueles dias, quando o povo estava sob a condenação de Deus por causa de sua rebelião, falsos profetas diziam que havia paz com Deus, levando o povo ao engano. E como podemos estar em paz com Deus com tanto pecado dentro da igreja?
nós precisamos pensar, irmãos, há muito pecado. Você pode dizer, ah, mas na minha igreja não. Mas nós que trabalhamos com libertação e temos um contato com várias igrejas, em vários lugares, nós podemos dizer, é muito pecado dentro do corpo de Cristo. E nós precisamos discipular as pessoas para que isso seja mudado. Em nome de Yeshua HaMashiach. É, o engano, irmãos, ele é um dos espíritos que eu mais tenho receio, porque ele vai trabalhando devagarzinho, você não percebe, e ele vai te convencendo de algumas coisas, e quando você está no engano, você acha que você está bem, que você está santo na presença do Senhor, e aí você não pode ter a profundidade do arrependimento que é necessário. Então, nós precisamos buscar na palavra do Senhor, as verdades que estabelecem a nossa fé, para que a gente possa ter um entendimento do Evangelho do Reino, para que se cumpra a palavra profética, que nesses dias o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Então, eu preciso entrar na presença do Senhor sabendo que eu faço parte de um corpo que está adoecido e que eu preciso fazer a minha parte, né? Eu preciso orar, eu preciso me arrepender dos pecados, eu preciso ajudar meus irmãos que estão fracos. Eu tenho dito que nesses dias, irmãos, nós estamos trabalhando mais para trazer de volta os desviados do que ganhando almas. As experiências que a gente tem visto, não tem havido muita conversão. Nós estamos trabalhando e é difícil, irmãos. Você ganhar uma pessoa que um dia foi para a igreja, mas ela não foi fundamentada e ela desviou e ela perdeu a fé na questão de ser corpo de Cristo, de ser igreja do Senhor. Aquele que pretende ser um convertido sem ser um discípulo inteiramente consagrado ao Senhor, não encontrou nenhuma base na Bíblia. Porque primeiro você tem que se converter, depois se tornar um discípulo. Vamos ver aqui. Podemos nos referir a uma pessoa que está no reino de Deus usando qualquer um dos termos que aparecem nas Escrituras, mas devemos nos acostumar a usar o termo discípulo, tá? Vamos ver aqui primeiro. O- É o termo mais abrangente, discípulo. Expressa com exatidão a realidade da vida de alguém que pertence ao reino de Deus. Segundo, é o termo que Yeshua, os apóstolos e os primeiros irmãos escolheram. O termo discípulo aparece 260 vezes no Novo Testamento. E o termo crente aparece somente 15 vezes. Então, um convertido é mais que um crente, ele é um discípulo. Então, irmãos, eu aceito essa aliança, né? Eu faço essa aliança com Cristo, entendendo, né, todo o processo da redenção, entendendo o meu lugar no corpo de Cristo. E aí eu passo por esse processo de conversão, que é mudar minha mente, né? Porque eu saio de um ambiente, das trevas e sou transportado para o reino do seu filho amado. E ali as leis são outra, a cultura é outra, as finanças são outra, tudo é diferente. Então eu passo por um período de mudança. Fazendo essa mudança, permitindo o Espírito Santo me convencer, eu vou depois aprendendo a obedecer a palavra, e aí eu posso dizer que eu sou um discípulo do Senhor. Um discípulo é alguém que renunciou a tudo e se entregou totalmente a Cristo. Então, discípulo é aquele que vive para cumprir o seu propósito e fazer a vontade do Eterno. Então, revisando, primeiro eu sou salvo e eu preciso entender esse processo, como eu levo alguém a esse lugar de salvação em Cristo. Depois o processo de conversão, que é a mudança, né, que é a cura, a libertação, a transformação da mente, para depois eu estar totalmente entregue. Eu gosto de usar um termo, sem retorno e sem reserva. Aí eu posso dizer que eu sou um discípulo de Yeshua, para a glória do Deus Pai.
Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos capacite a ser o discípulo que o Senhor quer.